Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. A decadência do pensamento religioso vinha sendo assinalado ao largo do tempo. No entanto, no dia 12 de agosto de 1492, uma caravana saída da igreja de Santa Maria Maior, em Roma, na direção da Catedral de São Pedro, ainda em construção. Deveria ser conduzido na sédia gestatória um dos homens mais singulares do século que findava. Ele iria agora assumir a posição de Papa, com o nome de Alexandre VI. Sendo de origem espanhola, o Papa Borgia inauguraria um período de terror e, desde a sua eleição, realizada pelo suborno, por métodos éticos deploráveis, causaram um grande espanto na coletividade católica de Roma e do mundo. Ele trazia para acompanhá-lo no trono chamado de São Pedro uma família constituída ilegalmente, fora dos postulados da Igreja. 6 filhos, uma concubina, e nessa família se destacaria historicamente aquele ser que iria servir de padrão para uma manipulação política, a sua filha Lucrécia. Mas também, de imediato, ele nomearia o seu filho César como cardeal aos 15 anos de idade. Ele entregaria uma fatia imensa do território italiano para que ele pudesse administrar. A família Borgia assinala na história do pré-renascimento uma página negra, criminosa, de conturbações. Mas logo depois que Alexandre VI desencarna, vai substituído por Júlio II, que durante 2 anos, pouco tempo, esteve na administração de Roma, porque era montado a cavalo que ele realizava a luta em favor dos estados papais, e foi chamado o Papa Guerreiro. É nesse período que Miguel Ângelo está erguendo a Capela Sistina para deixar à humanidade um dos mais notáveis legados da arte, da pintura, da beleza. Logo chegam os dias formosos do Renascimento italiano, e a humanidade já não pode mais pensar dentro dos limites da velha tradição. Há uma revolução filosófica e o pensamento alarga-se durante o século XVI e logo de imediato XVII, com personalidades verdadeiramente fascinantes, como Gassendi, o filósofo francês, que se torna religioso e, depois de penetrar nos arcabouços da doutrina religiosa, ele trabalha em favor de um mundo diferente. A fé cega já não permitia sobreviver com os ideais do passado. Simultaneamente,
o pensamento de John Locke, o grande filósofo inglês, que se tornaria o pai do liberalismo e edificaria para a posteridade o pensamento das investigações científicas, tornando-se o pai do empirismo. Concomitantemente, Thomas Hobbes, esse matemático extraordinário, também inglês, que irá escrever uma obra soberba, o Leviatã, para demonstrar a possibilidade da governança religiosa e civil, abrindo os horizontes do mundo para separar a fé religiosa do pensamento científico. Já não era possível aceitar integralmente a Bíblia, porque estava demonstrado através do telescópio modesto apresentado por Galileu Galilei, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era esta que realizava o movimento ao inverso, assim como outros astros. Concomitantemente, se pôde provar que a velha tradição do geotropismo estava totalmente superada. Vivia-se agora o momento do heliotropismo e a ciência colocava cada dia as pedras do conhecimento intelectual libertador para permitir que a humanidade avançasse no rumo da plenitude. E em pleno século XVII, há essa ruptura entre a ciência empírica e a religião tradicional. É um período grandioso que vai permitir à filosofia a proposta grandiosa do racionalismo, através do qual o pensamento grandioso de Baruch Spinoza irá contribuir para que se abandonem as velhas reflexões da tradição e o indivíduo possa aplicar o seu pensamento na edificação de um mundo melhor. Logo depois, o século XVIII irrompe e a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, o pensamento de Voltaire, a alma grandiosa de Montesquieu, estabelecem as diretrizes para a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E o dia memorável, 14 de julho de 1789, assinala o período da mentalidade nova. O século XVIII abre as portas da revolução. Os direitos humanos são consagrados. Os direitos da mulher são apresentados de maneira inesperada. E ao abrir-se o século XIX, quando o pensamento iluminista coloca ainda mais as bases do antagonismo religioso, a humanidade desperta para Paris, a cidade-luz e o mundo renovado. É nesse período que a humanidade tomará conhecimento de um jovem que, saindo da cidade de Lyon, irá estudar em Verdun, sob o carinho do eminente Henrique Pestalozzi. Hippolyte Lyon Denis Arrivaio, que nascera um pouco antes de Napoleão Bonaparte tornar-se imperador dos franceses, o que aconteceu no dia 2 de dezembro de 1804, será a figura exponencial desse século revolucionário em que a ciência promove a criatura humana de maneira dantes jamais esperada.
A religião encontrava-se no poder depois das guerras lamentáveis que assinalariam a história da humanidade na terrível noite de São Bartolomeu, naquele já longínquo ano de 1571, e agora 200 anos depois, da Revolução, pela proclamação dos direitos humanos, os rios de sangue, nos dias do terror, que tomaram conta da França desesperada. Napoleão atinge a glória e começam os dias tormentosos de 1815, a sua defecção, as batalhas perdidas, Waterloo e a vencida pelo almirante Nelson da Inglaterra, fazendo que o grande governador sonhador do mundo parta para o exílio e venha desencarnar de maneira dolorosa no dia 5 de maio de 1821. É nesse período, no entanto, que se aproxima de Paris o pensamento edificante da doutrina pestalozziana, influenciado grandemente pela necessidade da educação. Henrique Pestalozzi havia lançado as bases da escola nova, em que a criança deveria ser educada dentro de padrões de uma psicologia especial, não através dos exercícios dolorosos do pensamento catedrático. Pestalozzi recebera de presente o grande castelo de Verdun, e ali, nas suas paredes fortificadas, criara o pensamento idealista que ele conseguira ao ler na palavra reveladora do Evangelho de Jesus, na letra bíblica, por ser protestante. E a humanidade respira os novos anos do século XIX, quando a filosofia e a ciência dão-se as mãos para combater a religião. O materialismo alarga-se, as angústias tomam conta da terra e o pensamento cristão já não dispõe dos mesmos recursos para submeter. Para submeter as massas. É nesse período que os fenômenos inusitados tomam conta da França. E na última terça-feira de março de 1855, o professor Rivaio vai observar pela primeira vez as manifestações insólitas das mesas girantes. Este homem cuidadoso, sábio, que se havia dedicado ao pensamento humanista, que se deixara abrasar pelas experiências mesméricas, que tiveram o cuidado de estudar o magnetismo, percebe que naqueles fenômenos de curiosidade, alguma coisa muito profunda se oculta, convidando o pensamento a uma revolução. E é dessas observações que nascerá a ciência do espírito, conforme sonhavam os filósofos materialistas. Na Academia Francesa de Letras, Broussais proclamava: dai-nos uma religião científica, abri-nos o horizonte do pensamento, para bem podermos penetrar nas investigações que demonstrem a realidade de Deus, mas uma realidade racionalista que possa iluminar as consciências. E isso vai acontecer quando, na manhã de um sábado, 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, em Palais Royal, famosa na livraria Danty, aparece
o Livro dos Espíritos. É uma obra filosófica de que a humanidade necessitava. E ela traz no seu bojo uma ciência nova, uma ciência de investigação, exatamente como aquela que sonharam os pensadores do século XVII. A certeza de que a vida tem um sentido psicológico, tem uma finalidade profunda e tem, acima de tudo, uma destinação gloriosa. Acreditava-se que o fenômeno biológico da morte fazia cessar a vida. As doutrinas religiosas, através da sua teologia dogmática, apresentavam inseguras revelações a respeito da sobrevivência da alma. Mas a ciência nova, que o professor Rivaio, agora com o pseudônimo de Allan Kardec, denominava Espiritismo, estudava a origem do espírito, a razão do seu existir, as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E Deus assumia o seu estado de maternidade, como sendo o autor do universo, porém causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Chegava o Espiritismo como a ciência que demonstrava a imortalidade da alma e o sentido psicológico do existir, dignificando a criatura humana. Na sua feição filosófica, procurava explicar os grandes enigmas que atormentavam a filosofia desde o tempo do pensamento edipuano, quando a esfinge na estrada de Tebas interrogava aos viandantes: decifra-me, ou devoro-te. Quem é que, pela manhã, anda de 4 patas, ao meio-dia de 3, ou melhor, ao meio-dia de 2 e ao entardecer de 3? E quando as pessoas titubeavam, o símbolo mágico do Egito, a esfinge, devorava-os. E o jovem, que está de retorno à pátria sem o saber, de imediato interpreta que esse enigma é o próprio ser humano. Na infância, no primeiro período, engatinha, caminha com 4 pernas, depois é bípede e no declínio da existência apoia-se no bastão para poder continuar a sua trajetória. E o pensamento de Édipus, transformado na grande tragédia de casar-se com sua mãe, de ter filho com ela, de assassinar o próprio pai, em um debate inútil, sem o saber, deixa na história da humanidade a interrogação do sofrimento. Esse sofrimento que seria interpretado desde aproximadamente 900 anos antes de Jesus, por Siddhartha Gautama, ao afirmar que tudo era sofrimento e que era necessário que se utilizassem de 4 nobres verdades para poder decifrar-se esse sofrimento e encontrar-se a plenitude, a filosofia espírita, utilizando-se da doutrina da reencarnação, vem postular que o indivíduo é o semeador do seu destino, mas ao mesmo tempo é o grande colhedor das suas atividades, dos seus atos, sendo de qualquer maneira o responsável pela sua existência. E a filosofia espírita ganha adeptos pela lógica de que se constitui baseada na informação, na comunicabilidade dos espíritos, demonstrada em laboratório. Então estamos diante de uma ciência filosófica, de uma filosofia científica, porém portando valores de qualidade moral.
conseguindo essa ética de comportamento que evoca Sócrates na sua doutrina do autoconhecimento, mas que, sobretudo, traz de volta a figura incomparável de Jesus, o homem que mudou o destino da humanidade e quem dividiu com seu nascimento a história de todos os séculos. A sua doutrina, que foi, através da história, manipulada, adulterada, transformada em jogo político-econômico, era agora restaurada em toda a sua pulcritude através da ação sublime da caridade. A caridade assumia um papel preponderante nos ensinamentos grandiosos desse homem incomparável que foi Allan Kardec, dedicando a sua vida inteiramente à educação. A princípio, a educação na escolaridade, depois, a educação das massas através dos conteúdos sublimes da doutrina espírita. E é exatamente esse enfoque que chega aos nossos dias de turbulência, de inquietação e de perversidade, como sendo a grande esperança para a humanidade que estertora, para os corações que choram e as mentes que se desarvoram, tombando nos abismos dos desequilíbrios emocionais, das depressões profundas, dos transtornos do pânico, da crueldade e do suicídio. E vivemos um momento em que essas vozes espirituais proclamam em uníssono, em toda parte, que é chegado o grande momento de libertação da criatura humana, de todos os atavismos infelizes que a têm jugulado ao peso das paixões inferiores. Analisando essas paixões tormentosas, o grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung havia estabelecido o arquétipo da sombra, o tormento dessa parte escura da nossa personalidade, que Allan Kardec, com muita beleza, interpreta como sendo as nossas más inclinações. E para poder encontrarmos a vitória sobre essas más inclinações, somente a ação do bem, na ponderação grandiosa do amor, significaria ensejar ao indivíduo uma filosofia espiritualista dentro de bases específicas do espiritualismo ancestral. A crença em Deus, mas não naquele Deus antropomórfico que punia as criaturas da sua infinita ignorância, mas esse Deus transcendência, imanência, que pode abarcar todo o universo sem ser por ele abarcado. Esse Deus que estabelece as leis de justiça, de misericórdia, de compaixão, e que está muito bem representado na palavra sublime de Jesus, quando veio ter conosco, para nos ensinar a lei de amor, a mais soberana, porque o próprio Pai Celestial, na palavra soberana de João Evangelista, é o amor. A mim me fascina quando Jesus sintetiza toda a sua doutrina dessa lei grandiosa do amor em 3 aspectos fundamentais: o amor a Deus, o amor ao próximo, como a si mesmo, propondo-nos, na atualidade, uma inversão da colocação dos paradigmas. Primeiro, o amor a si mesmo, a volta do indivíduo para o trabalho de burilamento interior, para poder colocar no ádito do coração a labareda ardente da fé que transtorna o mal, que arde e destrói tudo aquilo que significa sombras. Esse amor ao indivíduo que o torna uma peça preciosa do organismo social. Aprendemos das doutrinas religiosas do passado uma colocação falsa em torno da humildade.
que deveríamos ser tão humildes, que não tivéssemos por nós qualquer significado. E isso nos deu o exemplo de conflitos muito bárbaros, da indiferença por si mesmo, do desrespeito aos valores de Deus, à vida e, acima de tudo, o desprezo das nossas possibilidades infinitas de crescimento, de valorização da vida e de transformação moral cada vez para melhor. O Espiritismo vem dizer-nos que nos devemos amar, trabalhar os metais duros e ingratos das nossas imperfeições. A herança longínqua do nosso sentimento sociopsicológico, as marcas do instinto predominante, transformado em emoções de natureza superior. E este amor a nós mesmos vai contribuir de uma maneira eloquente para que Deus possa habitar o nosso mundo íntimo. Na condição de filhos de Deus, somos herdeiros do seu inefável amor. Eu me recordo de uma experiência pessoal muito curiosa. Faz alguns anos, eu me encontrava na cidade do México e me encontrava com uma grande problemática cardíaca naquela oportunidade. Mas com o programa a atender, submeti-me aos deveres que estavam estabelecidos. E a mentora espiritual me disse: desincumba-se dos compromissos, porque, concomitantemente, eu pretendo escrever um pequeno livro, já que temos tradições de existências físicas aqui na cidade do México. E nas 5 noites que eu passei na cidade grandiosa, daqueles homens que construíram um mundo diferente, os astecas do passado, ela escreveu um pequeno livro a que deu o nome Filho de Deus. E na madrugada em que terminou a obra dando o prefácio, ela me permitiu que fizesse a leitura. E então eram 5 horas da manhã e eu deveria pegar um avião naquele dia de retorno ao Brasil. Mas assim mesmo, aproximei-me da janela do 24º andar do edifício em que me hospedava e, olhando a cidade ainda adormecida, a névoa, os arranha-céus que passavam as nuvens e um céu infinitamente claro, eu comecei a emocionar-me, porque ela dizia que nós somos herdeiros de Deus, e colocando na segunda pessoa do singular, tu és filho de Deus, e tudo que existe no universo a ti te pertence. És possuidor de uma fortuna incalculável que te deve rejubilar. E então, à medida que eu ia lendo o livro de autovalorização, descobrindo como Deus nos vê e como nos devemos ver, como filhos diletos do grande Criador, eu fechei o livro e olhei os edifícios imensos, as estrelas salpicando prata antes do amanhecer, e perguntei-lhe: mas minha irmã, é verdade que eu sou herdeiro de Deus? Sim, meu filho, tu és, como todos nós, herdeiro de Deus. Tudo que existe te pertence, rejubila-te. E então, emocionado, eu perguntei, sem dar-me conta: e quando é que eu vou herdar toda esta fortuna que a divindade me oferece? E ela disse sorrindo: quando Deus morrer. Então dei-me conta de que essa fortuna nós não temos como herança, nós temos a propriedade, a bênção da vida, a inteligência, o discernimento, os valores éticos, o sentimento do amor, para nos transformar em verdadeiros gigantes, capazes de contemplar a criatura humana, a criatura animal, a criatura vegetal, até a criatura mineral, como parte integrante deste universo fascinante. E desde então,
Sempre que eu penso no amor a si próprio, nesse dever que nós temos de autoiluminação, e que está muito bem colocado na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga qual é o método mais eficaz para ser-se feliz neste mundo, o mais eficaz, e libertar-se das más inclinações. O espírito nobre redargui, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento é a grande viagem hoje da nossa psicologia cristã, para podermos avaliar as possibilidades infinitas que estão diante de nós. E nem sempre o uso que praticamos, a maneira como aplicamos estes valores indevidamente, porque estamos longe de compreender a concepção sublime que é a nossa vida. Acostumados ao instinto, à dominação pela força, à projeção da imagem, nós nos esquecemos pelo ego do ser imortal que somos e desse poder grandioso que estamos acumulando através dos milênios, etapa a etapa, até o momento da nossa total libertação do jugo material e da nossa plenitude no reino dos céus, que se encontra em nosso coração. Então é fundamental este amor que deveremos ter por nós mesmos, para logo depois nós nos dedicarmos ao amor ao próximo, porque somente quem se ama é capaz de amar. Quem somente faz uma análise das suas dificuldades e dos seus problemas, pode compreender as problemáticas do seu próximo, as dificuldades, os desafios e realmente amar, impregnado pela luz misericordiosa desse mesmo amor. Então, a caridade é inevitável, porque nós, ao invés de descermos ao que chora, nós subiremos ao seu altar para podermos repartir com ele o pão da esperança, o perfume da alegria, a solidariedade e cobrir-lhe a necessidade como a carícia que faríamos a nós próprios. Então, descobriremos o amor que está dentro de nós e que Madre Teresa de Calcutá soube muito bem definir, dizendo que é necessário amar até doer, até sentir a dor que o amor propicia, através da renúncia, da abnegação, da misericórdia. Jesus teve a grandeza de sintetizar toda a Bíblia nesta frase colossal, coroada por aquela outra: não desejar ao próximo aquilo que não deseja para si mesmo. E então, nessa lei de amor, de caridade, de beneficência, nós podemos construir um mundo melhor, numa sociedade que se enriqueceu de tecnologia, cuja ciência atingiu as culminâncias, mas o coração da criatura humana resfriou-se, o individualismo tomou conta dele e as necessidades aparentes das paixões carnais substituíram as necessidades éticas e estéticas. Então nós vemos separada a ciência da religião, nós vemos separada a cultura do sentimento, que o Espiritismo veio transformar-se na verdadeira ponte. Neste momento, a semelhança do que aconteceu no século XVII, quando houve a ruptura da ciência e da religião, vem agora a ponte espírita para ligar a ciência à religião. Podemos recordar as experiências da física quântica a partir do século XIX, no fim, quando Crookes descobre a radiação da matéria, quando é percebida a lei sublime dessa radiação captada pelo casal Curie
especialmente por Madame Curie, no seu laboratório da Sorbonne, quando você percebe que a matéria, que o átomo são divisíveis e que a energia é a base da vida. Então, através desse pensamento que Einstein vai colocar na sua equação da relatividade do tempo e do espaço, as leis que vêm posteriores à lei da complementaridade e as leis demonstrando que nós vivemos num mundo de energia pensante que somos, conforme a definição dos espíritos a respeito de nós próprios. Quando Allan Kardec interroga a questão 23, que é o espírito, as entidades venerandas redarguem: é uma energia pensante, princípio inteligente do universo. Este princípio que pensa é um campo de energia, um campo de fótons, um campo de prótons, um campo de micropartículas, toda em uma aglutinação que deflui da velocidade de cada partícula para poder constituir o que denominamos matéria. Na opinião einsteiniana, energia condensada ou resfriada. Eu também recordo de homens e mulheres extraordinários, como o Dr. Firsov, astrofísico inglês, que por volta de 1960 declarou à imprensa do mundo: eu acabo de descobrir o espírito. Para mim, o espírito é uma energia semelhante à eletricidade e à gravidade. E posso dizer também que ele é constituído de partículas da mente, mind-domes, partículas de mente. Essas partículas aglutinam-se e formam o espírito. O que irá contribuir para outro físico quântico, o Dr. James Jeans, asseverar que o mundo não é como nós pensamos. Até há pouco, a ciência acreditava que o universo era uma máquina, mas hoje, na sua época, nos anos 70, a ciência, através dos seus pares, chegava à conclusão de que o universo é um grande pensamento. E nós podemos observar hoje que é o pensamento que se dilata e que se contrai através dos estudos profundos da ciência contemporânea. O Espiritismo vem então dar àquela ciência que negava a Deus uma realidade tão profunda como a da própria pesquisa no laboratório. E a cada momento, cientistas de renome, como o Dr. Dieter Hammer, que depois de examinar os genes da criatura humana, proclama que dos 35 mil genes, nós temos um que é a presença de Deus. E ele define esse gene que está dentro de nós, que é uma realidade divina, contribuindo para o trabalho do Dr. Francis Collins, quando apresentou a decodificação do genoma humano. Então já não faz parte mais do preconceito científico asseverar-se que existe vida depois da vida, informar-se que a morte nada mais é do que um fenômeno de prolongamento da energia pensante depois de despojar-se da energia material. Não há muito, como comentamos ulteriormente, outro grande cientista, o Dr. Paul Virchow, imunologista de Harvard, falava dessa naturalidade que tem o espírito de, através dos seus atos, poder oferecer ao corpo um notável aparelho imunológico e mantê-lo pelo próprio pensamento. Essas contribuições desses cientistas de valor estão sendo as pontes por onde a ciência agora transita na afirmação da imortalidade da alma. E a nossa perspectiva
é logo mais de vermos o mundo de regeneração, em que a humanidade deixará o egoísmo para a solidariedade. Deixará de um lado as velhas manifestações da utopia para as realidades de natureza espiritual. Estamos vivendo exatamente esses dias e gostaria de referir-me a uma página pessoal que tivemos a oportunidade de narrar aqui na cidade de Curitiba há 3 anos. Encontrava-me acompanhando alguns amigos na cidade do Cabo, na África do Sul. E nos hospedávamos em um hotel dos mais famosos. E em determinado momento, quando descemos para a refeição matinal e entramos no refeitório imenso, luxuoso do hotel, eu vi ao longe um garçom carregando uma bandeja de prata com o bule de café e possivelmente o de leite. E então algo estranho me aconteceu, porque os amigos adiantaram-se. E como eu ia observando determinada coisa que me chamou a atenção, escutei uma voz nítida que me disse: abrace aquele garçom. E a proposta me pareceu absurda. Como é que eu ia abraçar aquele garçom que estava no seu serviço, sem o menor relacionamento e sem nenhum motivo? E a voz peremptória me disse: abrace o garçom. Eu me recusei mentalmente e fomos andando, e o servidor do restaurante se foi aproximando. Quando ele estava muito próximo, a voz imperiosa disse-me em inglês: abrace o garçom. Eu então me aproximei sem dar-me conta e falei para ele: eu gostaria de lhe pedir um favor. Eu me vou sentar com os amigos naquela mesa e queria pedir-lhe para que nos servisse. É muito comum servir o café quente e o leite gelado, mas eu tenho o hábito de tomar o café quente e gostaria de pedir-lhe o favor de trazer-me o leite quente, para que assim eu me possa deliciar melhor. Ele sorriu e aqueceu, era claro. Eu disse: então agora, pela sua gentileza, eu vou abraçá-lo. E abracei o garçom. Ele ficou constrangido, tanto quanto eu. E ele, depois de espernear-se um pouco, disse: mas o senhor está me abraçando? Eu disse: é, eu quero agradecer a sua gentileza. Ele disse: não, mas o meu serviço é esse. Muito bem, os meus amigos ficaram surpresos. E eu dizia: meu Deus, eu cheguei ao máximo da esquizofrenia. Porque como é que eu vou abraçar um garçom sem motivo nenhum aqui? Fiquei um tanto desconcertado, mas já não tinha jeito. Sentei-me à mesa. Daí a pouco o garçom veio e trouxe o leite quente, diferente do habitual. E de vez em quando ele voltava trazendo leite quente. Sorríamos e ficamos conhecidos. Na hora em que nós terminamos a refeição, saímos e ele me perguntou o nome. Por favor, como é o nome do senhor? Eu disse: Mr. Franco. Ele me deu um adeus sorrindo e balançou a cabeça como que disse: a gente sempre vê loucos diferentes, porque não deixava de ser algo tragicômico. No dia seguinte eu tive uma indisposição estomacal e não desci para o café. Quando meus amigos desceram, ele apareceu-lhes e perguntou: e Mr. Franco? Os amigos disseram: não, ele vai descer mais tarde, está indisposto. E ele perguntou: mas teve alguma coisa? Sim, um problema gástrico. Ele pediu o número do apartamento. E eu estava lá no apartamento, descansando, quando tocaram a campainha. Apesar de estar na porta, o não perturbe. Eu fui abrir, era ele empurrando uma mesa. E então eu disse: Mr. Frank, eu soube que o senhor está indisposto, então eu venho servi-lo no quarto. Ele disse: não, mas é uma coisa passageira, não se preocupe. Eu disse: não, senhor, eu me preocupo. Eu posso entrar? Eu abri a porta, ele entrou e trazia vários alimentos, torrada, chá, isto e aquilo. E eu imaginei
que ia ser um problema para mim, porque eu detesto chá. Eu sou do tempo que se curava qualquer doença através de chá. Chá de alumã, chá de carqueja, chá de boldo, essas coisas horríveis que entraram na moda. E quando eu me tornei independente, eu me prometi que nunca mais tomaria chá, nem o tea elegante dos ingleses. E agora estava ele ali trazendo chá e disse: olha, o senhor vai tomar um chá de camomila, vai fazer muito bem para o estômago. Eu trouxe umas torradas. Eu digo: olha, você vai me desculpar, mas eu não tenho hábito de tomar chá. Não, o senhor vai tomar. Sim, senhor. Eu disse: mas era só que me faltava, a esta idade, 88 anos, ter que atender ao capricho de um garçom. Sentei-me, ele preparou o chá, me deu, e eu, por gentileza, aqueci. Quase que eu morro afogado na xícara de chá. Mas usei, e ele pediu licença para sentar-se e me perguntou: mas, Mr. Franco, por que o senhor me abraçou? Eu digo: olha, eu também não sei. Estamos diante de um enigma. Eu já estive antes aqui na África do Sul e conheço um pouco da religião de vocês, os africânsers. Eu proferi várias conferências. Eu sou um homem religioso, eu sou espírita. Eu me comunico com os espíritos e sei que vocês também acreditam na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, e vi que ele carregava um patuá, algo que significava comunicação com os espíritos. Ele sorriu e disse: de fato, pois é. Eu ouvi uma voz dizendo que ele desse um abraço, e então eu lhe dei um abraço. Ele disse: mas eu estranhei, Mr. Franco, porque eu tenho 42 anos e um branco nunca tocou na minha mão. Eu nunca apertei a mão de um branco. Nós não temos aqui mais o apartheid, legalmente não existe. Mas, em verdade, ninguém se dá muita importância ao africâncer. A nós, os descendentes das tribos, particularmente das nossas tribos. E o senhor me deu um abraço. Eu disse: mas eu daria outra vez, se o problema é esse? Ele disse: mas o senhor é um branco? Eu digo: não, eu não sou branco, eu sou pálido. Porque há muitos anos, por volta de 1860, houve um estudioso de raças que disse que no Brasil só havia um branco puro, que era Dom Pedro II, que era filho de Pedro I, que os demais brasileiros éramos misturados. Então ele sorriu e disse: pois é, eu não tenho a epiderme tão branca. Essa marca que eu tenho é muito curiosa, porque eu tomo sol, mas eu continuo pálido. Eu não tomo sol, continuo pálido. Então eu não sou branco, não tenho nenhum prejuízo de cor. Isso para mim é tão secundário, e é uma pena que outros não lhe tenham abraçado. Ele disse: mas é interessante, eu estou com um câncer de próstata. E ainda ontem eu tinha saído do consultório desenganado, porque o médico fez um estudo profundo e constatou que o meu câncer estava com metástase nos ossos e no cérebro, e as minhas dores vão ser insuportáveis. Então eu procurei apoio do nosso sindicato, mas como eu estou há menos de um mês aqui no hotel, eu não pude superar o tempo para poder merecer a ajuda do sindicato. Tentei pedir aos meus patrões que me ajudassem, recebi uma negativa, e quando imaginei o que eu ia sofrer, porque eu não poderei fazer a aplicação radioativa, eu então pensei em me matar. E planejei suicidar-me, fiz uma carta à minha mulher, e ontem eu havia planejado esse suicídio, quando o senhor vem e me abraça. Pela primeira vez na vida, eu me senti uma criatura humana, porque no meio daquela multidão, o senhor abraçar a mim, um africâncer de epiderme negra. Eu disse: mas eu sou gente, eu tenho direito a viver. Ele disse: mas é tão importante esse abraço. Ele disse: esse senhor, foi a primeira vez na vida que eu me senti uma criatura humana. Eu sempre me senti um resto da sociedade. E chegando em casa, eu contei à minha mulher, e ela ficou muito tocada,
nós temos 3 filhos. Eu então lhe disse que não ia me matar mais, que eu iria suportar o sofrimento, ia pedir-lhe a sua colaboração, e que hoje eu queria conversar com o Senhor para o Senhor me explicar. Eu disse, mas olha, eu lhe darei um outro abraço, agora que você me fala nisso, porque eu tenho filhos de epiderme negra. Eu registrei, nós temos um lar de crianças, e eu tenho 5 filhos, todos eles de epiderme negra, ou de epiderme mista. E então para mim é uma honra conhecer você. Gostaria de saber o seu nome. E fomos conversando, ele comoveu-se até as lágrimas. E então, eu disse-lhe, eu deverei viajar amanhã, mas gostaria de ser útil. Qual é o problema da terapia que você vai fazer? Ele disse que cada aplicação custa $100 africanos. Eu disse, eu vou falar com um amigo. Eu me lembro que na minha infância se falava que mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Hoje vale mais um cartão de crédito, mas eu ainda acredito muito nos amigos. E eu estou com um amigo muito gentil. Eu vou falar do seu problema. Eu não poderei solucioná-lo, mas nós vamos estudar juntos. Despedimos-nos. Eu me vesti e falei aos meus amigos. Vocês me perguntaram por que eu abracei aquele homem. A explicação é esta. Então eu gostaria de pedir a algum de vocês uma ajuda para poder socorrê-lo. E um dos amigos me disse, procure saber quanto custa uma série, a primeira série de radioterapia, e eu me incumbo. Posso dar no cheque adiantado e lá do Brasil continuaremos. No dia seguinte, eu falei ao garçom e disse, eu estou autorizado a entregar-lhe um cheque ao portador, que o meu amigo me deu, e então você faça as suas experiências. Ele disse, mas Sr. Divaldo, ele não me conhece. Eu digo, mas não é importante. A doutrina que nós abraçamos nos ensina essa lição, você é meu irmão, e eu faria isto por meu irmão, faria isto pelo meu filho, pela pessoa mais amada. Eu ainda não lhe amo, mas eu tenho por você um profundo respeito, e agora muito mais. Então ele me pediu para poder abraçar a sua esposa, que naturalmente não entraria no hotel. Seria um abraço que nós daríamos nos jardins. Eu aqueci, falei aos amigos que iam cuidar do seu tratamento. E naquela tarde inesquecível, eu conheci a sua esposa, os 3 filhos. Elas seguraram as minhas mãos e diziam, o Senhor salvou meu marido. Eu digo, não, Deus está dando uma outra oportunidade a ele, porque foi uma voz, foi o seu guia espiritual, nem foi o meu guia espiritual, foi o dele. Ele é um homem de valor, e a misericórdia divina é feita de amor e de oportunidade. Ele está tendo uma moratória. Eu expliquei o que era uma moratória. Depois, despedimos-nos, eu viajei para Joanesburgo. 3 dias depois, ele me telefonou, dizendo que estava muito feliz, porque fizera a primeira fase, fizera a primeira terapia, não tivera sequelas, estava fazendo aquela programação com uma boa aparência. E durante o tempo que percorremos a África do Sul, ele fez 3 aplicações radioativas, sem qualquer efeito colateral. Viajei para o Brasil, ele me mandou várias mensagens, reagindo. Quando eu narrei aqui em Curitiba, há 3 anos, ele apresentava grandes melhoras. 2 anos depois, as sequelas do câncer, a metástase óssea havia diminuído, o tumor matriz estava diminuindo, também a problemática cerebral. E agora que se passaram 4 anos, ele teve alta, retornando a 2 dias de uma longa viagem. Eu encontro suas notícias
em WhatsApp que ele me mandou, dizendo que tecnicamente estava curado. O câncer retornou às suas origens, desapareceu. Um desses milagres que acontecem na medicina. O Dr. Bernie Siegel, da Universidade de Yale, que é um grande espiritualista hoje e que acredita no poder da mente, na regressão de qualquer doença, através da oração da misericórdia divina. Quando os colegas dizem que isso é uma casualidade, sim, uma casualidade que se repete muito. Então é melhor que seja uma casualidade a fatalidade destrutiva dessa doença perversa. Então aquele ato de caridade, eu comecei a pensar, por que aquele homem? Por que aquele abraço? Porque na sua igreja ele mantém uma liderança e era necessário que o seu trabalho de amor crescesse, ainda nas lutas que existem de diferenças raciais na veneranda doutrina que abraçam lá na África do Sul. Então a caridade, essa caridade sem jaça, essa caridade que é o amor, mas não apenas dar o objetivo material, dar-se, de estender a mão caridosa, oferecer a ternura, mostrar a necessidade de fazer a criatura compreender que tem uma missão na Terra e esta missão tem que superar o vazio existencial, tem que superar os próprios conflitos, porque a verdadeira caridade, na proposta desta noite, é esta comunhão de almas que deve viger entre nós. Mas para que isto exista, é indispensável a nossa autoiluminação, a nossa meditação em torno da nossa imortalidade, dos valores do pensamento cristão. Quando Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a melhor ética da humanidade é a do Cristo, que ele então vai adotar para a doutrina espírita, comove-nos, porque é a ética do amor, tão escasso neste momento, no mundo e nas terras brasileiras. Estamos vivendo momentos muito ingratos, momentos de desafio, de ódio, de separação, de intemperança, em nossos ideais democráticos em busca da liberdade, de um Brasil melhor, para que possa exercer a sua tarefa de coração do mundo, de pátria do Evangelho. Iremos às urnas dentro de próximos dias, mas estamos vivendo momentos de rancor, de ressentimento, todos que estamos buscando por um Brasil melhor, mais feliz. Seria hora de nos unirmos, porque o senhor futuro presidente da República vai governar a brasilidade, não determinados grupos partidários, não determinados núcleos, com ou sem preconceito. Vai governar o país. Unirmos em preces em favor de nossa nação, para que o bem viceja e para que os ódios que nós trazemos no inconsciente, nos pântanos da alma, como fala a moderna psiquiatria, sejam agora exterminados, e ao invés de termos pântanos no inconsciente, possamos apresentar jardins de esperança. Daí faz-se imprescindível que a doutrina espírita, que nos dá certeza da nossa sobrevivência, ilumine-nos a alma através dessa caridade fraternal, que é o nosso exemplo de beneficência, de generosidade, que tenhamos a coragem de vencer as nossas más inclinações e de conceder ao nosso próximo a liberdade de pensar, de falar, como dizia Voltaire, que defenderia até a morte o direito da pessoa expressar os seus pensamentos, mesmo que ele não concordasse. Então, nesse campo livre da internet, em que cada um coloca para fora o seu estado interior, que abranjamos
os nossos sentimentos, que apresentemos as nossas aspirações na área da fraternidade, sem os ódios, sem as vinganças, porque nós estamos na pátria do Evangelho, cuja figura delineada pelo Espírito Humberto de Campos fala-nos das luzes do Cruzeiro do Sul, que ao completar 50 anos de misericórdia e caridade nas terras do Brasil, o Espírito Bezerra de Menezes recebeu de Maria Santíssima o convite para mudar de plano espiritual. E ele redarguiu: Senhora, enquanto houver sombras nas terras iluminadas pelo Cruzeiro do Sul, não permitais que eu me afaste daqueles que choram, daqueles que sofrem. E eu vos peço para continuar atendendo às dores ocultas da alma brasileira. Passaram-se já mais de 100 anos da sua desencarnação, e ele continua no ministério de socorrer, convidando-nos a essa caridade que é a alma do amor, e que nós poderemos começar dentro de casa, começar do respeito ao nosso próximo, ao próximo mais próximo, que é o próximo consanguíneo, para atingirmos o próximo distante, que faz parte da família universal. É necessário despertarmos para a realidade do amor. Do que adianta a ciência sem a compreensão dos nossos deveres para com o próximo? Do que nos adianta as técnicas cirúrgicas de prolongamento da vida, se nós nos deixamos amargar pelos conflitos comportamentais, nos deixamos dominar pelas cargas poderosas das toxinas mentais, que vão fazer os nossos neurônios produzirem micropartículas agressivas e nós somatizarmos doenças misteriosas. Então a religião interfere na nossa conduta, convidando-nos à alegria de viver, convidando-nos à união do pensamento crístico, do pensamento de fé em Deus, de todas as doutrinas religiosas, ou não, desde que o cidadão postule na prática do bem. É chegada a hora de estendermos a mão ao nosso próximo, mesmo aquele que está contra nós, e chamarmos docemente de irmão, de apagarmos os ressentimentos, as mágoas, de tirarmos da nossa mente as animosidades, as antipatias. Nós estamos construindo o futuro, e posso asseverar aos corações afetuosos que me escutam que vale a pena amar. Feliz é aquele que ama, é aquele que doa, é aquele que possui recursos para brindar. Porém, mais feliz ainda é aquele que se pode doar em verdadeiro holocausto de amor para que o mundo seja melhor. Então, nesta noite, quando a divindade me proporciona mais uma vez, na amada Curitiba, levar a mensagem da nossa Federação Espírita do Paraná aos corações e às mentes que nos escutam, esse apelo de solidariedade, de fraternidade, de paz interior, porque a paz é a grande conquista, é o laurel das nossas lutas. Deixemos para trás os preconceitos de qualquer natureza. Nós somos criaturas de barro material, muitas vezes aparentando sermos deuses. Nossos pés são frágeis e não suportam a pompa da nossa vaidade e tombamos, mas que ao invés de nos rejubilarmos com a queda do outro, de estender a mão para reerguê-lo, nós estamos no mundo para ajudar, para servir, e a honra é de quem serve, não de quem é servido. Não olvidarmos que Jesus veio sem nenhum karma, sem nenhuma dívida, para poder servir a humanidade. Até hoje, Ele nos diz suavemente: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, que estáis carregando fardo,
Recebei o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Vinde a mim, eu vos consolarei. As criaturas humanas estamos mais carentes de amor do que de repreensão, de ternura do que de reprimenda, de bondade do que de crítica mordaz e de desmoralização. Somos crianças espirituais no processo da evolução e não permitamos que o conhecimento tecnológico nos torne tão frios que esqueçamos a sublime lição da solidariedade daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E agora, quando um grande número de nós aqui está ou nos ouve pelos veículos da comunicação virtual, a maioria de nós com preocupações e dores, com saudades e com infortúnios, possamos dizer: meu Deus, eu gostaria tanto de dizer-te do meu infinito amor, da minha imensa ternura, que não tenho de que reclamar, porque me deste tesouros valiosos que a mim me cumpre exercer com um imenso sentimento de louvor e de honradez. Então, Senhor, deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é consentida. Deixa-me dizer-te da minha gratidão, de tudo que me deste, de tudo que me dás, do ar, da paz e do pão. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que me permitem ver o céu, a terra e o mar, a ave que voa no imenso horizonte, as flores em todas as cores. Muito obrigado, porque posso enxergar o afeto, a alma querida que dá sentido à minha vida. Mas diante da minha visão, eu vejo os cegos que tropeçam na multidão, que choram na escuridão, que caminham na solidão, e por eles eu oro, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que ensina, pela voz que alfabetiza, que legisla. Mas diante da minha voz, eu descubro na terra os que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, voltarão a cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, mãos de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, imobilizados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação,
na outra reencarnação eles também poderão bailar. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, meu doce cantinho, meu ninho. Não importa se ele é um bangalô, se ele é um palácio, um duplex, mas que seja uma casa de amor, amor de pai, ou de mãe, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver da solidão, que pelo menos eu tenha a companhia de um gato ou de um cão, mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.